Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a energia dos eclipses, sobre a energia de Mercúrio retrógrado. Como vocês estão nessa manhã, nessa terça-feira? Espero que bem, porque vai ser uma live muito especial com uma convidada que eu amo de paixão, que é a Ká. A Carol e eu temos uma conexão assim muito forte e vai ser uma honra trazê-la aqui para compartilhar a sabedoria dela astrológica com vocês. Vou dar um tempinho para ela entrar e para vocês irem entrando também. Eu honro muito vocês também. Então, na live de hoje a gente vai falar principalmente sobre essas energias, né? Como elas influenciam a nossa realidade e como a gente pode utilizá-las da forma mais elevada possível mesmo, tá? Tanto de Mercúrio retrógrado, que eu sei que muita gente morre de medo de MR, não pode ouvir, né, falar que a gente tá entrando em MR, que já fica desesperado, e também os eclipses que mexem muito com o nosso campo emocional. E eu acho que mais do que nunca, né, estamos todos sendo convidados a olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas questões, ressignificar e evoluir com tudo. Então, amiga, ela já entrou aqui. Oi, amiga! Oi, amiga! Que bom estar aqui com você. Gratidão pelo convite. Gratidão a minha. Bom dia. Você tá linda com o cabelo novo. Ai, obrigada. Tô acostumando ainda, mas gostei. Ai, gente, é uma honra imensa ter a Carol aqui. Para quem não sabe, eu e a Carol, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente se encontra muito no astral e acontecem umas coisas muito loucas com a gente, de muita conexão. A gente certamente vem de uma camada energética muito próxima. E, enfim, ela é uma pessoa que eu confio muito, eu amo muito, mesmo que o encontro não tenha acontecido ainda fisicamente, em alma ele já aconteceu. Então é uma honra ter você aqui hoje, amiga. Ai, uma honra também, Gabi. Com certeza, só nessa realidade a gente não se encontrou ainda. Mas esse amor, só de estar aqui com você na live, sentindo o cardíaco explodindo, assim, não tem mesmo explicação. E é uma honra sempre estar com você, participar aqui. E ter a oportunidade também de trazer os meus insights que vieram muito para mim, meditação sobre esse momento planetário, os eclipses que a gente está tendo. E tenho certeza que vai ser muito especial. Gratidão, amiga, de verdade. Eu vou deixar ela salva no IGTV depois, tá? Para quem tá perguntando. E eu vou desligar os comentários só para vocês prestarem mais atenção no conteúdo mesmo e não ficar em cima da cá. Mas podem mandando os coraçõezinhos que a gente vê que vocês estão aqui com a gente. E quem quiser encaminhar para alguém também tem um aviãozinho aqui. Cá, amiga, antes da gente começar, né? Conta um pouquinho como é que foi o seu processo de se conectar com a astrologia, né? O seu processo pessoal. Como que a astrologia entrou na sua vida e o que é astrologia para você hoje? Tá, bom, Gabi, assim, a astrologia sempre senti um chamado muito grande. Quando eu ia em alguma livraria, alguma biblioteca, sempre ia na sessão, assim, de astrologia, sessão esotérica, né? Mas antes do meu processo, eu nunca tinha visto realmente... Sabe quando a gente nem cogita, né? Acho que quando a gente não tá desperto, às vezes, a possibilidade de realmente trabalhar com as coisas que a gente trabalha no agora, né? Eu sou publicitária de formação, assim como você. E eu sempre senti muito, assim, muito forte a astrologia no meu caminho. A primeira vez, para ser bem, assim, sincera, que eu entrei em contato com a astrologia nessa realidade de uma forma mais próxima, né, foi através da Isa Mesadri, nossa amiga em comum, que é uma mestra para mim da astrologia sempre. E eu conheci ela através, quando eu estava na publicidade ainda, né? E assim, aquilo chamou muito forte meu coração. E o primeiro curso que eu fiz foi com ela também. Todos os meus cursos presenciais, online, entrevista, eu sempre faço muita questão de trazer nessa honra aos meus mestres, aos que vieram primeiro. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Até nos movimentos sistêmicos da constelação. Então, não tem como falar de astrologia no meu processo sem honrar, né, e falar da Isa também. Depois eu conheci a né, a Noemi, e sempre que eu passava, assim, atendimento com a No, desde a primeira vez, ela falou bastante para mim sobre astrologia, falou de umas energias do meu mapa astral, e ela nem costuma, né, falar tanto de astrologia, mas ela falou que tinha isso muito forte no meu campo, desde um primeiro momento. E aí eu fiquei com aquilo,
né? Mas continuei meu processo de autoconhecimento, reiki, outras ferramentas. Mas isso foi ficando cada vez mais forte no meu campo, até que um dia eu dava meditação, né, no Espaço Maria Flor, em Santos. E aí, numa meditação, começou a vir, assim, muitas estrelas, né, no céu, e parecia que eu estava voando em meio a essas estrelas. E eu intencionei que se realmente fosse para eu me conectar com a astrologia, porque nesse meio eu também criava várias crenças de distanciamento, acreditando que já tem muitas pessoas boas falando disso, sabe? Não, por que eu vou Sim. falar também? Quem Né? sou eu na fila do pão, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu até falo bastante para as pessoas que passam comigo em atendimento, que tá tudo bem, né? Assim, as verdades do universo, elas estão disponíveis para todos nós, mas aquela parcela da verdade que a pessoa acessa vai ser sempre única e a forma de transmitir. Então é muito importante que a gente não ignore os chamados do nosso coração, porque tem alguém já fazendo aquilo que a gente sente que a gente precisa fazer, né? Perfeito. E então, você sabe que eu tenho alma em gêmeos, né, Gabi? Vou tentar ser mais breve. Tá bom, eu te puxo, amigo. Meu Capricórnio te puxa, pode deixar. Me puxa, amiga, minha terra. Mas bom, vamos lá, vou dar uma resumida então. Eu intencionei uma meditação que, se fosse para ser, eu recebesse um sinal. E aí, em uma das minhas meditações, uma astróloga que estava visitando Santos, uma astróloga que ela até traduziu uns livros para o português, né? Então, eu acho ela muito maravilhosa também, que é a Bel Quintal. E ela estava lá na meditação, entrei em contato com ela, quando ela falou que era astróloga, e eu falei, você me ensinaria, né, astrologia? Ela falou, olha, não costumo dar aulas, né, não é meu foco de trabalho, mas assim que você falou comigo, meu coração, assim, bateu mais forte, e eu senti que sim, eu quero transmitir para você. Então, comecei a ter aulas particulares com ela, assim, todos os dias, e a partir desse momento, Gabi, foi assim, downloads e mais downloads de informação, que quando eu pegava um livro para ler, eu falava, meu Deus, eu sei isso, sabe? Não é nada novidade para mim. Então, Você foi como... Você não foi aprendendo, você foi relembrando, né? Vamos dizer assim. exatamente. Foi assim, tudo muito mágico, né, com a astrologia. Foi através da astrologia também que eu me conectei com a física quântica na prática e entendi o quanto a gente realmente pode baixar a informação, né, dos campos de consciência. E sempre que eu entrava em meditação, baixava as informações de astrologia e quando eu ia ler um livro, realmente conferia que aquilo estava certo, né? Fazia sentido. Então, a astrologia foi mágica. E o meu processo com a astrologia, depois em outras terapias, eu já sei que eu sou astróloga em muitas realidades paralelas, realmente, desde o Egito, da Grécia, vários lugares onde a astrologia surgiu. E o meu propósito com a astrologia é desmistificar, né? A astrologia, ela é uma ferramenta fácil, ela é uma ferramenta que ela realmente mostra o quanto todos nós somos um, né? Assim que a gente abre o mapa astral, a gente vê que nós somos todos os signos. Então, descristalizar, e para mim é muito importante ressignificar a astrologia como ferramenta, entendendo que a astrologia de forma alguma é uma ferramenta determinista. Pelo contrário, é uma ferramenta que ajuda a gente a desconstruir muitas crenças e se reconectar, né, à nossa essência, à nossa verdade interior. Perfeito, amiga. É por isso que eu te amo tanto. Eu acho interessante trazer isso à tona, porque tem pessoas aqui com todos os níveis, né, de conhecimento de astrologia. Tem gente aqui que também faz o curso da Isa, está conectado também com a astrologia há muito tempo, acompanha você, acompanha vários astrólogos, ou é astrólogo. Mas tem pessoas, como eu era antigamente, que a astrologia era só aquele jornalzinho, como é que chamava aquilo? O horóscopo, O né? horóscopo, exato. Então falava, eu sou de escorpião, vamos ver o horóscopo do dia. E é uma coisa muito rasa, e eu acho que realmente cristalizou muito, né? O que realmente é astrologia. Então, existe uma confusão de que a astrologia ela é determinista, como você falou. Então, assim, se você é de tal signo, você vai ser assim para sempre. E eu acho isso horrível, porque eu vejo muitas pessoas que se sabotam e culpam os astros, né? Ao invés de utilizar os astros como uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento e desenvolvimento espiritual e pessoal, a pessoa ela paralisa. Então ela fala assim:
Ah, eu sou turrona mesmo porque eu sou de Capricórnio. Ah, eu sou vingativa porque eu sou de Escorpião. Ah, eu sou procrastinadora porque eu sou de tal signo. E, na verdade, isso acaba prejudicando, né, o processo ao invés de utilizar a ferramenta de uma forma expansiva. Então, eu acho fantástico a gente trazer justamente essa energia. E sobre os eclipses, amiga, a gente passou por um eclipse muito forte, né? E tem muitas pessoas, eu tenho recebido muitos relatos. Então, se você é uma dessas pessoas, coloca um coraçãozinho aqui, de pessoas que estão sentindo oscilações muito grandes, estão sentindo o emocional, né? Vindo emoções à tona, como se fosse uma grande TPM, vamos dizer assim. Pessoas que estão tendo revelações muito fortes em sonhos, estão se questionando sobre tudo. Então, estavam até agora, né? Até 2020, com muita certeza e muita convicção de tudo, mas parece que 2020 veio e chacoalhou. Então, é uma coisa que eu sinto no coletivo, né? Além do individual, e eu queria saber a sua opinião. Então, primeiramente falando brevemente sobre 2020, né? Sobre essa energia desse ano. O quanto isso influencia o nosso processo? Tá, Gabi. A gente está em um ano, antes de tudo, regido pelo Sol, né? E o Uhum. Sol é a consciência maior que está realmente florescendo dentro de nós esse ano. Então, todos os movimentos energéticos desse ano, quer a gente goste deles ou não, né? Realmente foi muitas surpresas. Eu estava falando disso desde o começo do ano, de janeiro, quanto esse seria um ano muito impactante, realmente. A última vez que a gente teve na história da humanidade esses movimentos astrológicos, dessas conjunções em Capricórnio e tudo mais, esse stellium, né, que é a concentração de muitos planetas, foi quando a gente teve as guerras, né? Então, assim, nesse momento a gente está de uma forma já nova, tendo a oportunidade de ressignificar tudo isso. Ou seja, a gente, de uma forma mais tranquila, a gente foi obrigado, né, a se recolher em meditação, tudo que está acontecendo dentro de nós, está acontecendo também nos astros, para que a gente pudesse reacessar, então, a nossa verdade interior. Tá. Essa questão da astrologia ter se transformado em uma ferramenta mais comercial, né, como os horóscopos e tudo mais, também distanciou muito a gente da nossa essência. Por que que eles começaram a fazer os horóscopos com base no Sol, né? Porque o Sol, ele fica um período inteiro, um mês no signo. Então, para você veicular uma informação com base no signo solar, seria muito mais fácil, né, em termos de marketing comercial e tudo mais. É mais generalizado, assim. Isso, do que se fosse a Lua, né? Mas a origem da astrologia, ela começou com a Lua, né? O estudo da Lua, dos nossos ancestrais. Então, o impacto da Lua né, nas marés, na agricultura, nos ciclos das mulheres e tudo mais. E o nosso signo lunar, ele revela a nossa alma, né? A nossa essência maior. E a gente aqui no Ocidente, a gente cria uma identificação muito grande com o Sol. E dessa forma a gente valoriza também a razão, o masculino, quanto na verdade a gente né? Nós somos um planeta que a maioria do planeta é água, como eu até vi na live da Marina que ela trouxe. Uhum. E realmente nós somos um planeta, né, que a gente chama de Mãe Terra, é um planeta feminino. Então esse movimento dos eclipses, né, o que acontece quando a gente tem um eclipse? A Lua gira em torno da Terra, né? E a Terra gira em torno do Sol. Quando essas duas órbitas, esses dois trajetos, eles se encontram numa linha perfeita, então a Lua, a Terra e o Sol ficam exatamente numa linha, a gente tem os eclipses, né? Isso sempre vai acontecer 4 vezes no ano, ou seja, eles vão fazendo a rota deles, né? E 4 vezes existe esse encontro perfeito. Então, quando a gente tem um eclipse lunar, o Sol fica em evidência, e quando a gente tem o eclipse solar, a Lua fica em evidência, né? Sempre o É o contrário. oposto. É, sempre o oposto. Eu até coloquei um monte de papelzinho aqui para não esquecer. Ótimo, eu também tenho. Para não esquecer de trazer nada. Bom, então o eclipse solar, ele sempre se dá na lua nova, que é isso que a gente vai ter agora no domingo. E ele vai trazer pra gente, então, o quê? Né? Quando a Lua ela vai entrar na frente do Sol, ela sempre vai fazer uma sombra na Terra. Então, é até um eclipse mais difícil da gente ver, porque a gente só vai conseguir ver se você tá bem nessa linha onde a Lua tá fazendo a sombra, né? E esse eclipse que a gente teve, né, que foi o eclipse lunar, que sempre vai se dar na Lua cheia. A Lua, então, ela vai para trás da Terra. Até fiz uma luzinha aqui, tava até esquecendo de mostrar.
Ó, Ai, a Lua vai perfeito. para trás da Terra, então o Sol ele vai ficar em evidência, né? O nosso consciente. E a gente teve, então, deu para ver? Segura a luzinha pro pessoal dar um print, porque aí as pessoas conseguem Tá, estudar depois. Deem um print aí, pessoal. Aí. E depois você posta nos seus stories também, e o pessoal te acompanha lá e vê bonitinho também. tá bom. Bom, então esse eclipse lunar, que foi na lua cheia em Sagitário, né? E foi no eixo Sagitário e Gêmeos. E a gente tá com o nó do norte também em Gêmeos. O que isso quer dizer, né, Gabi? Sagitário é o arquétipo do mestre. Então, a nossa maestria interior, ela tá sendo acesa, né? Ou seja, ela tá em evidência nesse momento, super compatível com o nosso ano, né? Que é um ano regido pelo Sol. E Gêmeos é o quê? A comunicação, né? Um signo regido por Mercúrio. Então, qual que é o movimento que esse eclipse ele trouxe pra gente? Um pedido muito grande da gente retomar a nossa maestria interior e até aquilo que eu trouxe no começo, né, do vídeo, por coincidência, né, da gente honrar os nossos mestres, mas a gente não se apegar a isso, né, a gente compreender que tudo aquilo que a gente consegue admirar no outro, se eu consigo ver, se eu reconheço, é porque eu conheço. Então a gente não dá o poder para aquilo, seja uma pessoa que usa, até conversei com uma amiga esses dias que usa aquele rapé, sabe, dos índios. Ah, e conversei sobre isso também. Sobre assim, tudo bem, chegou no seu processo, isso te trouxe uma luz, te fez relembrar o seu potencial criativo, mas você não pode dar um poder para uma planta. Assim como você não pode dar um poder para uma pessoa, você não pode passar o seu bastão de poder para o outro, né? Os mestres, eles existem, a gente honra, né, imensamente. Eu acho que isso é muito importante a gente reconhecer. Isso está na Bíblia, está em todos os livros, grandes livros que a gente lê, a importância da gente reconhecer energeticamente, né? Quem vai relembrando a gente o nosso potencial. Mas a gente sempre entender, né, que essa pessoa ela realmente apenas espelhou algo que às vezes estava adormecido em você. Então, através do mapa astral, a gente consegue ver isso também, né? Nós somos o equilíbrio perfeito de todas as energias. E por que às vezes a gente se apega e tem vários planetas, sei lá, em Gêmeos, né? Como no meu caso. A gente se apega a essa energia porque em alguma realidade a gente compreendeu que essa energia ela era boa, né? Ela era positiva para nós. Mas dessa forma a gente também vai excluindo energias que distanciam a gente desse equilíbrio perfeito. Quando os eclipses eles acontecem, essa força energética, ela vibra no nosso campo e ela acorda essas energias que estavam adormecidas. Então, nesse último eclipse que a gente teve, né, vamos usar E aí... foi dia 5, né? Foi dia 5 de junho. Isso, foi dia 5 de junho. A gente vai ter um 5 de julho, exatamente um mês depois. E vou chegar lá nessa integração, que é muito mágica. Nesse primeiro eclipse, então, a gente recebeu esse chamado, né? E essas energias que estavam no nosso campo, então, elas foram despertas. E por isso que é normal, né? Você sentir, por exemplo, cansaço. Você ter muitos sonhos, porque realmente nosso inconsciente está sendo iluminado, né? Nosso inconsciente ele vai trazer memórias de outras realidades também, não só dessa, né? Então a gente tem esses movimentos e às vezes as pessoas elas sentem desconforto, mas é muito importante a gente entender que o que gera o conflito é a tensão que a gente cria, sempre. Não é as energias que a gente recebe do universo. Então não existe um dia bom e um dia ruim, né? Existe uma energia que você lida melhor, mais uma vez aquele apego do mapa astral. Então se eu amo Gêmeos, a Lua tá em Gêmeos, adoro. Sim, Né? sim. E se eu tiver, sei lá, Saturno em Sagitário, daí talvez na Lua em Sagitário, para uma outra pessoa pode ser incrível, para mim pode ser desafiador, né? Mas a gente sempre olhar por que é desafiador, né? É fazer os questionamentos realmente, como tudo no autoconhecimento, né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer as ferramentas básicas, que é observar, refletir, né? Ao invés de só ficar reagindo. Então, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para passar. Eu tô com insônia, eu vou tomar um remédio para dormir. Eu tô com isso, eu vou, né, tomar, ou sei lá, tomar esse chá. As pessoas ficam muito reativas e pouco observadoras dessas transformações e desse chacoalhão. Então, eu acho que, como tudo que causa um certo estranhamento, é sempre legal você se distanciar, né, para se questionar e falar o que está aparecendo em mim? É irritabilidade? É cansaço?
ao invés de já rotular aquilo como bom ou ruim, realmente ver também essas energias como mestres também, né, Ká? Então, o que que essa energia, o que que esse desconforto tá vindo me trazer como aprendizado mesmo, né? O que que eu posso aprender com isso? E eu acho que, inclusive, ter um diário, né, a vida toda, né? Sempre é legal, mas principalmente nesses momentos astrológicos mais intensos, eu acho que ajuda muito a gente ter um tracking, né? De como que a gente se sentiu em cada eclipse. Isso é autoconhecimento também, né? Como cada lua fez a gente se sentir, o que, que veio à tona. Esse registro é muito legal para a gente também não ficar. Putz, a cada Mercúrio retrógrado, a cada eclipse é como se fosse o primeiro, né? A gente toma aquela porrada energética e a gente fala assim: ai meu Deus, o que está acontecendo? E se a gente trabalha o autoconhecimento, a gente já está mais preparado também para utilizar os próximos eclipses de uma forma mais sábia, vamos dizer assim, né? Uhum, com certeza, Gabi. E os eclipses, né, assim, às vezes no dia mesmo a gente sente bastante, mas a energia do eclipse a gente tem 6 meses para integrar, né? Então ela vai reverberando em nós bastante. E até essa questão que você trouxe está bem alinhada com o nosso próximo eclipse, que vai ser o eclipse solar, que a gente vai ter domingo agora, né, dia 21 de junho. Então a Lua ela vai entrar em frente ao Sol e o nosso inconsciente vai ficar em evidência, né? No signo de Câncer. Então, no momento que o Sol entrar em Câncer, ele já vai fazer esse eclipse, né? Então, assim, o que é Câncer? É as nossas origens, é o nosso feminino. Então, achei bem interessante, porque essa sequência de eclipses que ela está trazendo, esse pedido pela nossa maestria, agora esse reconhecimento emocional, o que é Câncer e o inconsciente, né? Câncer, ele é regido pela Lua e nesse momento nosso inconsciente vai estar em evidência. Então toda essa energia feminina ela vai estar sendo desperta pela força do eclipse em nós. E aí vai despertar realmente muitas memórias, muitos sonhos. E a gente ter essa oportunidade ainda com Mercúrio retrógrado, que vai entrar também em Câncer. Então olha esse super pedido do universo inevitável para que a gente faça uma revisão na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de sentir. E a gente tem essa oportunidade de olhar para a nossa vida no agora, né? E entender esse momento presente. Câncer fala muito de origem também, né? No nosso mapa astral rege a nossa casa 4. E a gente entende que o que veio antes, né? Assim, o ovo ou a galinha? Eu peguei isso da minha família ou atraí esse campo mórfico? Porque sim, né? É compatível comigo. E a gente projeta muito, né? E a gente se coloca numa posição, às vezes, de que eu vim para salvar minha família, eu sou consciente, eu sou a evoluidona, né? Mas o que em mim ainda está reverberando nessa faixa vibracional? E na medida que eu me curar, eu vou ter oportunidade também de curar o meu campo mórfico, né? Não através da fala, do julgamento, nessa energia baixa de punição e julgamento, a gente realmente não vai curar nada, né? Tá, então é como se, só para não perder esse toque que você falou, essa origem, então pode ser também uma forma da gente curar questões familiares. Eu acho que até com essa questão da pandemia, muita gente foi, né, chamada para dentro de casa, muitas pessoas que fugiam, querendo ou não, né, então estavam sempre trabalhando, sempre fora, sempre distantes, foram, né, recolhidas. Então, assim, agora volta, né? Volta para o ninho e olha para os seus relacionamentos íntimos, olha para a conexão familiar. E foi o que você falou, talvez até nessa humildade, né? De descer do pedestal de eu vim salvar a minha família, para a minha família também me salva, né? Como que eu também posso aprender com eles, às vezes, a ter mais compaixão, mais paciência, né? Que eu acho que muita gente tá sendo chamado para trabalhar isso hoje em dia. E mais empatia também pelas pessoas que ainda estão em campo de inconsciência, né, cara? Sim, a gente fazer esse exercício, né? Às vezes através dos relacionamentos mais desafiadores pra gente, que a gente tem ainda mais oportunidade de expandir a nossa capacidade de amar. E como a gente está com esse nó do norte em Gêmeos, né? E é um pedido muito grande também para a gente se colocar como vulnerável e compartilhar a nossa experiência. Então, de que forma a gente vinha se relacionando, né? A gente veio de muitos processos que cristalizaram o cardíaco da humanidade. Então, agora fazendo essa revisão em relação a Câncer, com o nó do norte em Gêmeos, né? A gente tem essa Vênus retrógrada também, que está em Gêmeos também, ou seja, essa concentração desse eixo Sagitário e Gêmeos, ela tá muito forte. Os próximos eclipses desse ano, que vão ser no final do ano, também vão ser nesse eixo. Ou seja, nesse ano super forte, né? Super impactante. Esse eixo da maestria e da comunicação,
é o eixo que está em evidência, ou seja, a importância da gente se colocar vulnerável e parar de se relacionar de uma forma de, ai, aconteceu isso quando eu tinha, sei lá, 11 anos de idade e por isso agora eu me protejo, né? Aconteceu isso num relacionamento, então agora eu não me relaciono mais. Criar esse distanciamento das pessoas. Não, a gente realmente expor a nossa experiência e compreender que a parcela da verdade que a gente já acessou, ela é muito importante para o todo, né? Uma pecinha que você já acessou, até aquela analogia do budismo que fala do monge que colocou os discípulos em frente a um elefante, né? Vendou os olhos e pediu para eles tocarem o elefante. Cada um relatou algo bem diferente, né? Da parte do elefante, os dentes, a pele, mas todos diziam a verdade. Então a sua verdade ela é muito importante, né? Então a gente conseguir se libertar disso. E no eclipse do dia 5 de julho, que vai ser exatamente um mês, né, depois desse primeiro eclipse, a gente vai ter um outro eclipse lunar, né, ou seja, a lua cheia, que vai ser em Capricórnio. Então, depois desse eclipse agora, da lua nova do domingo, que é um eclipse para a gente plantar novas sementinhas em relação aos relacionamentos e a nossa forma de se relacionar, a gente vai ter no 5 de julho a integração desse eclipse da lua cheia em Capricórnio, que vai ser justamente a possibilidade da gente integrar o feminino com o masculino, né? Capricórnio é o eixo da casa do pai, né? A casa 10, enquanto Câncer é a nossa origem do divino feminino. Então, essa integração, ela vai se dar e a gente vai ter a oportunidade, então, também de trazer do nosso inconsciente a nossa sabedoria ancestral, que é muito o arquétipo de Capricórnio, né? E a gente ter a oportunidade, então, de ressignificar essa energia também e não trazer mais, assim, essas distorções, né? Que as pessoas trazem, ai, disciplina rígido, Capricórnio até, né? As pessoas têm vários memes falando, só que não, vamos entender que dentro de nós existe uma, como eu posso dizer, talvez uma velhinha boazinha, sabe? Querida, que vai te pegar na mão, vai te guiar e vai mostrar o comprometimento que a gente teve ao nascer aqui, né? Nesse momento planetário, de despertar e despertar Gaia também. Então a gente precisa de um comprometimento maior com o coletivo, ressignificar, se abrir mais, se voltar para o nosso coração e então reconstruir Gaia de uma forma mais comprometida, né? Com planejamento também, mas ao mesmo tempo trazendo leveza para o processo. Sim, isso que você me falou me veio um insight muito grande, que eu acho que é um chamado que a gente está recebendo tanto com as crises sociais, políticas, globais, de saúde, do planeta, de tudo, é realmente essa responsabilidade, né? Eu acho que Capricórnio, eu como, não sou capricorniana, mas eu tenho um peso de Capricórnio no meu mapa muito grande, junto com o Escorpião, então eu posso falar com propriedade dessa energia, mas eu sinto que o que ela traz, né, o ponto elevado, né, a parte elevada de Capricórnio é justamente a responsabilidade. É a questão de não fazer suas coisas que só se referem a mim, ao meu prazer individual, ao meu ego, e sim fazer o que precisa ser feito, né, pelo planeta, pelos outros, pela humanidade, por mim também. Então, essa questão da disciplina é muito legal como tudo se conecta, né? Porque a última aula que eu dei no portal foi sobre ação. Eu não sabia que ia ser em Capricórnio, mas onde a gente realmente falou sobre a importância dos hábitos e que ter rotina, né? Ter essa disciplina com as ações, de fazer ações elevadas para si mesmo e para o todo, é a nossa liberdade organizada, né? Então a gente precisa realmente ressignificar esse peso que a rotina e os hábitos têm. Então, ter rotina, ter hábito, que coisa chata, que coisa engessada. Mas, na verdade, ter hábitos é o que faz ter uma liberdade emocional, mental e até da sua própria realidade, né? Então, eu acho que trazer essa sabedoria, esse equilíbrio entre essa cobrança, né, de ser muito turrão, de ser muito crítico, que eu acho que é um desequilíbrio de Capricórnio, né, ser muito controlador e encontrar o equilíbrio dessas duas potências de realmente o feminino e o masculino na sua totalidade energética, realmente vai fazer com que todos nós, além de olhar para dentro, veja como isso está distorcido fora, né, porque toda a nossa realidade global está mostrando para a gente como essas energias estão sendo convidadas para entrar em equilíbrio de novo, né? Com certeza, amiga. E assim, a gente entender também que é uma ilusão, né? A gente acreditar que a gente está livre, quando na verdade a gente muitas vezes está refém de hábitos, né? Então, qual que é a liberdade? Você ficar
15 horas assistindo série no Netflix, né? Será que realmente você está livre ou você está refém da sua mente? Né? Então, Capricórnio convida a gente a fazer essa reflexão também sobre liberdade. Né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando sobre liberdade sem se dar conta do quanto elas são reféns, na verdade, da mente. Né? Então, assim, é muito interessante, como você falou, como tudo se conecta, né? Quando eu fui estudar um pouco mais sobre os eclipses para vir conversar também com você, eu vi essas 4 energias mais fortes, né? Que é Sagitário, Gêmeos, Capricórnio e Câncer, mostrando o quanto a gente assumir a nossa maestria, né? Que é Sagitário, comunicar isso para o mundo com leveza, que é muito Gêmeos, né? Através da sabedoria do nosso coração, que é Câncer, mas com um comprometimento com a verdade, que seria Capricórnio, né? Então, assim, a gente não se vender mais também por necessidade de aprovação, não se vender mais para o fluxo daquilo que todo mundo está fazendo. E a gente entender que essa oportunidade de estar aqui, nesse momento, ela é muito valiosa, né? E ela não vai voltar, e passa assim, né? Passa muito rápido. E às vezes a gente se distrai tanto, né? Então, assim, Mercúrio retrógrado agora traz essa reflexão, né? De como a gente tem se relacionado e tudo mais. Não. E até uma coisa, amiga, que as pessoas acham assim, que, ai, não, eu não tenho hábito, mas não ter hábitos também é um hábito. Então a pessoa fala assim, eu não tenho hábito de acordar cedo. Então você tem o hábito de não ter horário, ou de acordar tarde. O nosso corpo, biologicamente também, ele é programado para a gente criar hábitos. É uma forma, para quem não sabe, né, biológica de poupar energia. Então, se toda vez você tivesse que desprender energia, pensamento, raciocínio para escovar os dentes, para amarrar o tênis, para, enfim, colocar o sapato, eu até brinquei na aula, né, que eu tenho a mania de colocar o hábito, né, de colocar pasta, depois molhar, e o Dani faz ao contrário, ele molha a escova e depois põe a pasta. Ficou uma briga aqui em casa durante a aula, mas são hábitos. Então a gente pode utilizar essa sabedoria para realmente observar quais hábitos vão me construir, né, ao longo prazo, não só pensar no curto prazo, no prazer imediato, e quais hábitos estão me destruindo, estão me distanciando da minha essência e da minha verdade, né? E até a questão da gente observar tudo na natureza, né? Imagina se o nosso coração quiser bater na ordem que ele quiser, né? Não tiver um ritmo. Tudo no universo tem uma harmonia e é perfeita. Quando a gente tem um eclipse lunar, a gente vai ter sempre um eclipse solar, ou seja, a energia yin e yang, ela sempre está em equilíbrio. Todo ano a gente tem 4 eclipses. A gente não tem um ano que a gente tem 7, depois 3, depois 2. Não, a Lua ela fica 2 dias e meio em cada signo. Ela não fica, ela quer estacionar naquele signo, depois ela fica no outro dia 7, né? No outro signo 7. Hoje eu não tô afim, né? Hoje eu não tô afim de ir para Câncer, então eu não vou. Sim. Então nós somos o universo, né? E é muito importante a gente entender, também não cristalizar nada quando a gente fala de Mercúrio retrógrado e tudo mais. Perfeito. Que não existe um movimento dos astros ruim. Né? A gente pode entender que tudo que está no macro está vibrando nas nossas células, está vibrando dentro de nós, nessa perfeição. E é a nossa resistência que vai gerando o conflito. Então é só a gente refletir, né? O universo, como um mestre nosso, ele está sempre disponibilizando para a gente uma energia de comunicação, né? Uma energia externa. E aí ele dá uma marcha ré. Como você, quando professor, às vezes você está treinando alguém, né? E você está sempre ali motivando. Aí chega uma hora que você fala assim, deixa eu tirar um pouquinho, né? Vamos ver se não vai sozinho. Então, é o universo falando pra gente como que a gente vai um pouquinho sozinho, né? E a gente dá essa pausa também de refletir sobre a forma que a gente tem se comunicado, de a gente refletir o que a gente tem feito com as nossas habilidades de comunicação. Isso em Mercúrio retrógrado, a energia de Mercúrio retrógrado. Tá, que começa dia 18. Isso, começa dia 18 e vai ficar por 3 semanas, mais ou menos, né? E a gente vai ter essa oportunidade, então, de refletir e não cristalizar nada, né, Gabi? A gente aproveitar esse momento para refletir sobre comunicação. Então, assim, Vênus está retrógrado também, né? Vai ficar agora até o dia 25, daí já vai voltar para o movimento normal. E também trouxe, sempre que um planeta está retrógrado, apenas significa que é como se, assim, quando a gente vê ele aqui da Terra, parece que ele está andando para trás. Mas, na verdade, ele só não está no ritmo normal dele. Né? Ele está um pouquinho mais devagar. Então, sempre que a gente ouvir que um planeta está retrógrado, é só a gente entender que é um pedido de reflexão relacionado àquela área que ele rege, né, no nosso mapa astral.
Então, Vênus retrógrado, reflexão sobre relacionamentos, como você tem se relacionado. E aí, por que fala, volta os boys do passado, né? Porque é coisas que vão voltar as energias para você ter a oportunidade de olhar, né? De revisar, olhar mais uma vez. E sempre que Mercúrio está retrógrado também, é um pedido da gente refletir sobre comunicação, né? E nesse momento, com o nó do norte em Gêmeos, né? De uma forma geral, o nó do norte ele sempre traz um convite para a gente olhar para aquela energia de uma nova forma. Então, Gêmeos é muito flexibilidade, comunicação, curiosidade em relação ao novo. Então, não é porque a humanidade ela vinha funcionando de uma forma que essa é a melhor forma, né? Então, perfeito. Esse momento planetário está trazendo muito esse convite da gente refletir de uma forma geral. E por estar em Câncer, refletir sobre relacionamentos, nosso relacionamento com o feminino. Legal. E eu acho que assim, o Mercúrio retrógrado, a primeira vez que eu ouvi falar, né, faz muito tempo já, mas eu lembro que eu fiquei com medo, né, de Mercúrio retrógrado. Eu falei, gente, que horror, né, que movimento astrológico horrível. Eu já criei esse rótulo e esse julgamento muito raso, porque também foi de uma pessoa, assim, que, enfim, compartilhava astrologia de uma forma muito marqueteira, vamos dizer assim, né, que chama atenção, o que também não tem certo ou errado, mas eu me apeguei muito àquela forma, não fui pesquisar, né, não fui atrás da profundidade daquilo. Eu falei, bom, Mercúrio retrógrado, resumidamente, né, falhas de comunicação com todo mundo, vai todo mundo brigar, todos os eletrônicos vão pifar, não posso comprar nada, né? Preciso ficar em casa sem nem tomar um copo d'água, mal respirando. Então, eu sei que muitas pessoas têm essa visão, porque quando a gente começa a chegar perto de Mercúrio retrógrado, eu já vejo nos comentários as pessoas, MR, não pode fazer nada MR, não pode lançar nada MR. Por que as pessoas têm tanto medo de Mercúrio retrógrado, Ká? Qual realmente é a forma que a gente pode pegar essa influência para também não ser tão, às vezes, reativo, ou às vezes é uma fase que a gente está mais influenciável? Como que realmente Mercúrio retrógrado influencia na nossa realidade para a gente utilizar de uma forma sábia e não de uma forma com medo, né? Porque medo é uma vibração que não leva a gente para lugar nenhum. Gabi, realmente assim, eu tenho muito cuidado com a astrologia. Sempre que eu compartilho qualquer previsão astrológica, eu sempre presto muita atenção nas palavras até que eu uso. Eu sempre uso a palavra possivelmente. Você pode se sentir assim, sabe? Até porque nós somos seres únicos, né? Então temos todas as energias, mas o mapa astral vai revelar que eu mostro Gêmeos em uma área da minha vida, você mostra Gêmeos em outra, eu sou escorpião em uma área, você é escorpião em outra, né? Então é muito importante a gente entender também, olhar o nosso mapa astral, para quem quiser se aprofundar, e ver em que casa tem Mercúrio, né? Que é mais em específico ainda a reflexão referente àquela casa que você vai fazer, né? Então é bem simples, eu posso ajudar, depois posso fazer um outro stories mostrando para as pessoas. Mas de uma forma geral, é o que você falou, Gabi. Realmente a vibração do medo é uma vibração onde a gente não ressignifica nada, né? Então, infelizmente, a astrologia é uma ferramenta que durante a história foi muito usada de forma comercial. Eu sinto como, assim, um propósito da minha alma, que é uma coisa, sabe aquela coisa que até te deixa meio brava, assim, quando eu vejo alguém usando a astrologia ou julgando a astrologia como determinista, ou falando uma previsão astrológica numa frequência de medo, tipo, isso pode acontecer, ou isso vai acontecer, né? O que é muito pior. É algo que me deixa brava, sabe? Porque a astrologia é uma ferramenta tão linda, tão especial, que a gente pode usar de uma forma muito mágica para entender como a gente está se sentindo, mas nunca criar um distanciamento desse sentimento e tentar se embotar de volta, né? Porque tudo é um sintoma que precisa ser visto. Como você falou, eu tô com dor de cabeça, então toma remédio de dor de cabeça. Não, olha, né? Por que você está sentindo isso? Qual que é a frequência, né? Ver alguma coisa antes. Então, acredito que, assim, na nova era, independente do que a gente esteja falando, é muito importante a gente falar em uma frequência alta de consciência, não mais de medo, né? A gente olhar para isso com consciência e entender, bom, tá, isso está acontecendo, né? O universo está mandando essas energias. Antes de tudo, se desconecta do externo e vê como você está se sentindo. Não lê um post, vê um vídeo e cristaliza aquilo e acredita, né? Porque aí você vai cocriar aquela realidade mesmo. Se você vê um post, você vai se sentir com dor de cabeça. Pronto.
Se a gente falar agora, né, aquela velha coisa bem clichê, tipo, não pense em uma vaca vermelha. Tá todo mundo pensando na vaca vermelha. A gente é Então, muito sugestionável se a gente não tá vigilante, né? O tempo sim, todo tá tudo influenciando a gente. Então, se a gente realmente não tem esse discernimento, isso até é uma coisa que eu amo fazer. É porque eu tenho uma coisa, eu não sei se é o meu aquário, eu não sei o que é, mas eu tenho uma coisa, às vezes, meio tipo do contra, né? Então, por exemplo, as pessoas sempre falam, Mercúrio retrógrado não pode lançar nada. Aí eu vou lançar uma coisa em Mercúrio retrógrado porque não é possível, gente. Ele vai me ajudar. Tipo, o universo não tá contra mim, né? Tá tudo ao nosso favor, tá tudo para que a gente tenha uma experiência aqui. Então, ao invés de fazer isso com uma birra, eu faço realmente para me autoconhecer. E eu gosto muito de, por exemplo, hoje eu senti de usar vermelho em alguma parte de mim, né? Passar um batom, colocar uma unha e tal. De trabalhar a intuição e depois quando eu vou ver, é porque a Lua entrou em Vênus e isso quer dizer não sei o quê. Eu acho que isso até é uma forma da gente desenvolver a nossa intuição, né, Ká? O nosso poder pessoal de ver que os astros são referência, mas que é a lei da correspondência, né? Até para quem estuda hermetismo, o que está acima é como está embaixo. Então, como você falou, do micro e do macro, se você olhar para si, você vai entender todos os astros, né? E olhar para os astros também faz a gente se conhecer. sim, com certeza. E a gente entender que, assim, o universo está mandando uma energia, né? E a gente Uhum. observando como a gente está se sentindo. Eu publicava o céu do dia todos os dias de manhã, né? Uhum. E eu estava até pensando em começar a publicar à noite, para justamente ter esse movimento que você falou, né? Primeiro sente, depois Uhum. vamos conversar sobre o que a gente sentiu. Né? Ao Legal. invés de tipo, já trazer as possibilidades, e aí isso já sugestiona, né, as pessoas. Então, eu Uhum. tô pensando mesmo em fazer esse trabalho, nem tinha compartilhado em nenhum lugar, mas de fazer o contrário, sabe? Vamos primeiro sentir e começando a fazer esse exercício, ou então vamos comentar de manhã, mas vamos combinar de comentar à noite também. Porque cada lua vai influenciar uma pessoa de uma forma. Se eu lido bem com gêmeos, com Áries, eu vou me sentir dessa forma, uma outra pessoa vai se sentir de outra. Em Uhum. relação a isso de Mercúrio retrógrado, é só a gente observar sempre que é comunicação, né? Então, se eu vou lançar um projeto, talvez eu faça mais uma revisão, tipo, de olhar o que eu estou comunicando para o mundo com esse projeto, está realmente Uhum. alinhado com o meu propósito, e Uhum. exercitando essa nossa capacidade, né, de refletir sobre as coisas de uma forma geral. Mas eu também sou super a favor. Eu cortei meu cabelo em Vênus retrógrado, né? Que nem um astrólogo que faria isso. E eu amei, né? Tô super satisfeita. Então, realmente, assim, a gente não pode cristalizar nada. E de uma forma geral, a dica que eu dou para qualquer pessoa é: se você vê qualquer informação no externo, faça esse movimento, né? Que você falou, Gabi, de ver como você está se sentindo, né? Então, entre em Uhum. meditação, se conecta com o seu coração, com o seu eu superior e se pergunta como eu estou me sentindo. Eu me liberto de qualquer influência externa, eu me conecto agora diretamente com a minha energia, né? E eu vou ver como Uhum. eu estou me sentindo. Inclusive, em relação a qualquer campo de energia, a gente pode também dar um comando de sair, né? Então, por exemplo, você pode comandar sair do campo de distorções do Mercúrio retrógrado, né? Então, você Legal. comanda sair e você escolhe não fazer parte daquilo, né? E Muitas talvez, pessoas devem estar perguntando. É porque eu já conheço o pessoal que está aqui comigo. Mas como que eu faço esse comando? Né? As pessoas sempre perguntam. Pode ser só mental? Tem que ser escrito, verbal? Qual forma você acha? Você acha que tem que ser intuitivo ou tem uma ferramenta que você acha que funciona mais? Gabi, eu sempre vou, assim, acho que a gente é muito alinhada nesse sentido, né? Que não tem um jeito certo, né? Uhum. Você realmente pode fazer de forma intuitiva. A forma que eu faço, às vezes a gente complica muito, né? Eu observava a minha mente, às vezes eu queria conversar com Deus, com o universo, como Sim. cada um preferir chamar. E eu tava assim, sei lá, olhando a varanda e me vinha, em algum momento eu vou perguntar para Deus, sei lá, o próximo lugar que eu vou, né? Pro meu eu superior e falou, não, mas por que em algum momento? Para agora e pergunta agora, né? Não Aham. precisa, às vezes, a gente sentar em lotos e a gente fazer todo um processo, que eu gosto de fazer também. Mas, assim, tá disponível a qualquer momento. Então, se eu for dar um exemplo, né, de como eu faria, se eu tô sentindo que eu tô dentro desse campo de energia, ou qualquer campo de energia que eu escolho não estar, eu coloco, assim, a minha palma da mão aqui no topo da minha cabeça e Uhum. falo eu, o ser conhecido como Carolina Landgraf. Escolho nesse momento ficar apenas com a minha energia e me retiro imediatamente desse campo.
E aí eu posso falar qual campo. E retiro imediatamente do campo de distorções referente ao Mercúrio retrógrado. E eu escolho, através do meu canal de conexão direto com o divino, realmente compreender o que é Mercúrio retrógrado. Não através de um Instagram, de quem quer que seja, ou mesmo através de mim como astróloga. Perfeito. A pessoa tem a capacidade dela, né? Perfeito. E eu acho que, assim, a astrologia, né, como outras ferramentas de autoconhecimento, ela é muito poderosa. E, ao mesmo tempo, né, quando tem muito poder, tem muita responsabilidade. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, a consumir esse tipo de conteúdo. Então, e não é no tipo assim, eu tenho que desconfiar dessa pessoa, essa eu tenho que confiar, não é isso. Mas é sempre questionar, mesmo as pessoas que você tem mais ressonância. Então, você vê um post de alguém ou você vê uma energia do dia. Por exemplo, hoje o dia vai ser assim. Isso é excelente, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas sempre tem o seu filtro pessoal. Questiona o que disso faz sentido, o que não faz. É a mesma coisa nas minhas aulas, os meus textos, os meus vídeos do YouTube. Eu falo, gente, questiona. Porque às vezes esse vídeo, ele tem uma mensagem para você. Não são os 15 minutos. É uma frase que eu falei que você precisava ouvir para, às vezes, se questionar de uma coisa sua, ou para, às vezes, questionar como você interage comigo. Então, esse questionar não é aquele duvidador, sabe? Eu duvido que a energia vai estar assim hoje. Eu duvido que Mercúrio retrógrado funcione. Porque tem gente também que confunde, né? Que não acredita em nada, vai para o outro extremo, que fica 100% cético e que também não aceita novas informações e conhecimentos. Então, esse equilíbrio, ele realmente vem na prática, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Gabi, dá uma dica para eu aflorar minha intuição. Como se fosse assim, né? Então, tipo, aperta o seu dedão por 10 segundos que você vai intuir o seu próximo passo. E a própria palavra intuição já diz, né? Vem de intuir, não vem do racional. Então, nem a explicação pode ser dita em palavras, né? É algo que precisa ser sentido por cada um. Então, você falou sobre várias energias, né? Eclipse, MR, né? Que são coisas que estão mais à tona e que a gente está vendo mesmo, né? No coletivo e no individual, que as coisas não estão como antes, né? Tá todo mundo sendo convidado para uma área da vida. De forma prática, tanto na astrologia quanto na vida real. Quais atividades você acha legal as pessoas fazerem? Então, por exemplo, igual você falou, eu vou descobrir onde está Mercúrio no meu mapa e compreender essa energia. O que você acha que na prática pode ser feito para potencializar esse momento? Tá, antes de tudo, Gabi, eu acho que eu realmente não tenho como não indicar da pessoa ver o mapa astral dela. É super simples, faço questão de ensinar, mas é bem intuitivo. Tem o site Astrolink, que é uma plataforma que eu uso, é gratuita. Você vai ver lá e já vai aparecer para você. Mercúrio na casa 5, por exemplo. Então você vai observar, né, o que significa aquela casa astrológica. Isso também vai ter no próprio Astrolink ou em vários sites na internet, de uma forma bem simples, sem complicar, porque a astrologia ela é simples, né? Outra coisa que é bem importante para mim compartilhar o quanto é simples a astrologia. Eu também, outra coisa que assim, às vezes me deixa brava ver astrólogo usando uns termos muito difíceis, sabe? Que só vai distanciar a pessoa da ferramenta. E qual que é o propósito, né? Quanto mais linguagem simples a gente puder usar, então cada casa astrológica revela uma área da nossa vida e o nosso funcionamento energético naquela área. Ponto. Né? Então você vai ver a casa, por exemplo, a casa 1 vai falar sobre o nosso eu, né? A forma que a gente se mostra para o mundo. Então essa reflexão, se Mercúrio estiver na casa 1, poderia mostrar, por exemplo, como você tem se comunicado com o mundo, né? Fazer uma reflexão nessa área. E assim, cada casa astrológica. Então, o primeiro exercício que eu recomendo é você encontrar no seu mapa, compreendendo que cada ser é único, né? Então, não tem como não começar por aí. E o exercício que você falou, Gabi, que é o Diário das Emoções, que até hoje, assim, é a ferramenta mais maravilhosa que eu uso no meu processo. Eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp também, né? Você sabe que eu amo mandar podcasts para você, mas eu mando pra mim mesma também. E é uma ferramenta muito boa. Às vezes eu tô assim, brava com alguma situação, sabe? Com alguém, com alguma coisa que reverberou no externo. E falando de Mercúrio retrógrado, né? Faz um grupinho aí com você no WhatsApp, MR e eu. Ótima ideia. E aí, tudo que vier de comunicação se manda um áudio, porque o áudio, através da voz, a gente coloca muita energia também, né? Então, às vezes eu ouço um áudio meu e falo, gente, que energia, quem é essa pessoa?
E se ouvir é muito bom, né? São as duas ferramentas, porque quando a gente fala, a gente coloca muita coisa para fora para a gente observar e quando a gente escuta também. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não existe uma única forma de trabalhar o emocional, né? Existem várias, mas o principal é esse distanciamento, essa não se identificar com a emoção em si, porque o que faz a gente reagir, ficar muito numa camada do ego, é realmente, pum, vem uma raiva, aí eu incorporo aquela raiva, eu viro aquela raiva ambulante, onde eu vou despejando essa raiva na internet, nas pessoas que moram comigo mesma, eu me trato mal, eu abandono tudo que eu tava fazendo de projeto, e aí depois eu volto e acordo e falo, meu Deus, né? Eu tava possuída por mim mesma, né? Pelas minhas emoções distorcidas. Então, quando bate alguma coisa, não é a questão de você não se sentir mal, porque também tem gente que acha que ter inteligência emocional é não se permitir sofrer, é sempre estar bem, né? Então tá sempre vibrando alto e não ter os baixos. E não, eles vão existir, né? Tristeza, raiva, medo, angústia, porque nós estamos numa experiência humana. A diferença é que a emoção, gente, como por ser uma energia, ela vem em ondas. O que faz ela ficar é o nosso apego, é a gente se identificar e se misturar, esquecer quem a gente é e entrar naquele efeito realmente zumbi da emoção. Então, qualquer coisa que te desconecte, faça você observar, então você põe essa energia para fora, que você veja, então você fale, você escreva, você leia, você escute, você desenhe, você pinte, você dance, né? Tudo aquilo que põe em movimento na emoção já faz você dar um outro significado para ela e até de uma forma produtiva, construtiva. Igual você falou, tem coisa que me dá raiva na astrologia, mas eu tenho certeza que você não usa isso para ir lá xingar o astrólogo ou botar fogo na casa da pessoa. Você realmente usa isso para ressignificar o seu trabalho e ensinar outras pessoas. Então, a inteligência emocional, para mim, não é você só vibrar alto. É sim você vibrar em todas as camadas de energia, mas utilizar isso para o seu processo, tanto de autoconhecimento, quanto de expansão, quanto de construção da nova era que está nas nossas mãos, né, Ká? Muita gente também espera, às vezes, um acontecimento astrológico, tipo assim, quando vai ser a lua da transformação, ou o eclipse, ou o sol, ou o signo, que vai mudar tudo e vai ficar tudo bem. Isso não existe, né? Porque a responsabilidade, no fim, é sempre nossa de fazer acontecer. Com certeza, Gabi. As oportunidades estão aí todos os dias. E acho que isso vem também da gente entender cada dia como único e especial. Entender que nunca tem um dia ruim, né? A energia que aquele dia está trazendo. Por que eu amo astrologia e amo observar os astros? Porque a gente consegue entender, às vezes, se comunicar com o universo mesmo, sabe? Como às vezes tem um relacionamento com uma amiga, com o seu namorado, com o seu marido. E às vezes a pessoa está movimentando uma energia ali e você fala, tá, vamos sentar para conversar? O que você quer me dizer com isso? Por que você está se comportando assim? Né? Por que você está trazendo essa energia para o relacionamento? Então, quando a gente observa os astros, a gente está se comunicando com os astros. Mas a gente aprende também justamente a não se identificar, entender que aquela energia está mostrando algo que precisa ser visto. Né? Da mesma forma que, o que é a raiva? A raiva está mostrando um limite. É uma energia que está sinalizando algo. Então, por que eu fico com raiva quando eu vejo algo? Porque essa energia está me mostrando o que eu tenho que fazer. É o meu propósito com a astrologia. Então, entender que nunca nem a gente, nem o outro. São apenas energias. Então, como a gente está falando de um eclipse agora no domingo, né? A gente está passando por essa semana que vai preparar a gente para esse eclipse, que é um eclipse em Câncer, que vai justamente trabalhar inteligência emocional, com Mercúrio em Câncer, reflexão sobre a nossa inteligência emocional. Então, isso que você trouxe, sim, é perfeito, né? Da gente fazer esse exercício e justamente não se identificar e entender que tá tudo bem a gente sentir Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Todas essas energias fazem parte de nós, né? E é só a gente observar e entender em qual contexto eu sinto a raiva, em qual contexto eu sinto cansaço, em quais ambientes, na presença de qual relacionamento. A gente fazer essa observação. E eu amo a ideia do grupo do WhatsApp, porque é sempre muito simples, né? A gente sempre tá com o celular na mão, com o WhatsApp na mão. Então, às vezes, eu tô, sei lá, andando no shopping, entrei numa loja, aí a pessoa falou comigo de uma forma, movimentou uma energia. Tá, vamos olhar para isso? Já gravo, já me ouço. E é muito bom esse exercício, porque através da voz chega a energia também, né? Então, assim, eu recebo a minha própria energia. Que energia que eu
como eu reagi à energia que eu recebi. E é Então, muito importante até a forma que você olha para essas energias, porque às vezes a pessoa olha com uma energia de culpa. Então, nossa, eu tô sentindo raiva, tipo, eu não deveria estar sentindo raiva, porque eu só tenho uma vida tão abençoada, ou nossa, eu tô triste, mas ai, eu não devia estar sentindo tristeza, agora eu percebi que eu tô triste. Então, sempre se amar nesse processo, né? Pegar na sua mão, como eu sempre falo, né? Seja o seu melhor amigo, e igual como você trataria uma criança passando por um processo com amorosidade, com calma, com paciência. Olha para você, se divirta, né? Dê risada. Quando eu vejo o meu ego aqui saltitante dentro de mim, eu já falo, ah, Matilda aí, ela chegou. Então eu coloco um nome para também não me conectar com ela, porque eu já sei que também não sou eu, é só uma camada da minha existência. E eu dou risada, eu falo, gente, ela tá muito doida hoje. Ela tá maluca? E eu dou risada do processo, ao invés de cristalizar e me punir, tipo, ai, mas você deveria estar se sentindo bem hoje, né? Então, eu acho que também isso precisa de muito amor. E só pra gente finalizar, porque tem 4 minutinhos, no eclipse, né? Já que o eclipse mexe muito com as nossas águas, com as nossas emoções, eu sempre falo para as pessoas beberem muita água, para elas comerem o mais limpo possível, meditarem se possível. O de sempre, né? O que é bom de fazer todos os dias, mas principalmente nesses dias de muita movimentação energética. Tem mais alguma coisa prática que você gosta de fazer no eclipse ou que você aconselha a fazer em datas eclipsadas? ai, Gabi, de uma forma geral, eu recomendo também, né, que beba muita água, porque a água ajuda a gente a transmutar essas energias. Uhum. É uma alimentação mais sutil, porque quanto menos o seu campo de energia estiver trabalhando para digerir os alimentos, mais você vai estar sutil para receber o que o universo está mandando. Perfeito. E de uma forma geral, se observar e se respeitar, né? Porque cada ser é único. Se você ficou com mais, eu tô muito cansada, tá? Seu corpo tá pedindo para você dormir. É simples, dorme. Descansa. Né? O corpo descansa, respeita, né, o que o seu corpo está pedindo, porque ele tem uma sabedoria inata. E essa movimentação toda em Gêmeos também, nó do Norte em Gêmeos, traz justamente isso que você falou, da gente trazer leveza para o nosso processo. Né? Gêmeos é muito brincalhão, é a casa do nosso funcionamento intelectual, mas é a casa também da nossa primeira infância. E a gente pode, né? Por exemplo, eu tenho a Lua em Gêmeos e tenho Marte em Capricórnio, e tá tudo bem, né? Você pode ter comprometimento e brincar. Né? Uhum. Tá tudo bem dar risada, tá tudo bem você colocar o nome no seu ego, achei maravilhoso. Então, é isso, os eclipses, vamos lembrar de uma forma leve, né? Vamos se divertir com o processo, entender, caramba, tá forte mesmo hoje, né? Mas vamos dar risada, sabe? E levar de uma forma leve. Acho que é uma dica geral. Perfeito, amiga. Começou a nossa contagem regressiva. Então, eu queria convidar, primeiro agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Além da Cá, pelo tempo e energia. Mas eu queria falar para vocês que ela fez um material lindo de apoio para essa live. Então, vocês vão lá no perfil dela, lá no Linktree dela, ela fez um material lindo para vocês. Vocês podem imprimir ou usar de forma digital e passar para o caderno de vocês, para vocês colocarem esse material em prática. Então, queria agradecer, amiga, mais uma vez pela sua vida, pela sua energia. Eu honro muito você de verdade. Você é uma pessoa que ilumina muito o meu processo. E eu espero que todo mundo aqui, quem não te conheça, vai te conhecer, porque realmente você é uma pessoa muito especial. Ai, gratidão imensa, amiga. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Gratidão mais uma vez pelo convite. E sem explicação para esse campo de energia que a gente forma juntas. Muito Obrigada, amor, amiga. Gratidão. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Uma boa terça e a gente se fala, amada. Gratidão. Namastê. Beijo. Namastê.